os médicos que defendem que só eles podem diagnosticar doenças em pacientes. De outro, psiquiatras, fisioterapeutas e nutricionistas, por exemplo, que também querem ter o mesmo direito. O fórum desta semana fala do polêmico ato médico sancionado recentemente pela presidente Dilma Rousseff. Participam do programa o presidente da Subcomissão de Saúde da OAB-DF, Fábio de Sá Bittencourt, e Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui no fórum. Agora, antes de começarmos a discutir esse assunto, vamos ver uma reportagem sobre essa polêmica toda que gerou em torno do ato médico. Acompanhe. Sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a lei que regulamenta o exercício da medicina, o chamado ato médico, estabelece atividades privativas dos médicos e as que poderão ser executadas por outros profissionais de saúde. O projeto gerou muita polêmica e tramitou pelo Congresso Nacional por 11 anos. A lei estabelece, dentre outras situações, que caberá apenas às pessoas formadas em medicina a indicação de cirurgias, de prescrições dos cuidados médicos pré- e pós-operatórios, todos e quaisquer procedimentos invasivos, sejam de diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias. Também será de exclusividade médica a sedação profunda, os bloqueios anestésicos e anestesia geral. Entre as atividades que podem ser compartilhadas com profissões da área da saúde não médicas estão o atendimento a pessoas sob risco de morte iminente, a realização de exames citopatológicos e emissão de seus laudos, a coleta de material biológico para análises laboratoriais e os procedimentos feitos através de orifícios naturais, desde que não comprometa a estrutura celular, realização de curativo sem a necessidade de tratamento cirúrgico. Também estão permitidos a aplicação de injeção, além de sucção, punção e drenagem. Os tratamentos de pele com o uso de produtos químicos ou abrasivos, como os utilizados em peeling facial, por exemplo, também são permitidos para não médicos. Bom, eu gostaria de começar com o Dr. Carlos. Eu não sei se o senhor concorda com a palavra polêmica, que eu acabei usando 2 vezes. Mas, enfim, chamou para uma discussão e é uma discussão muito importante. Sem dúvida. Eu acho que toda discussão que seja contraposições, reflexões, pode ser colocado em termos semânticos como uma questão polêmica. A polêmica não encerra em si necessariamente a beligerância, mas a polêmica são exatamente razões e contra-razões. A polêmica é o processo dialético estabelecido ao longo da evolução histórica e filosófica da humanidade. Isso aconteceu e acontece quando se discute a regulamentação da medicina, uma profissão das mais antigas, né, da qual, inclusive, originaram-se as demais profissões da área de saúde. São discussões dentro de uma perspectiva, muitas vezes, eu diria, até de espaço de atuação, disputas de espaço de atuação, mas, em outra parte, também com fundamentações consistentes na busca de uma melhor qualificação, de uma melhor adequação da atividade profissional ao munus, ao dever público a que ela se destina. E que trata de um bem da maior importância, não é? Esses vetos, por si só, trariam essa polêmica citada? Com certeza. A questão dos vetos em si, os artigos e os itens que foram vetados da lei, né, que hoje é a Lei 12.842, eles concentravam, né, alguns atos, né, praticamente todos os atos, né, que um médico pode fazer. E acabava retirando algumas competências que já foram conquistadas por outros profissionais, né? No caso de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, né? A questão de administração, né, das áreas de saúde em um hospital. Então, assim, a questão que os vetos trouxeram foram tentar apaziguar as demais profissões com a profissão do médico, né? Como o doutor Vital acabou de falar, é uma profissão antiga e que dela derivou-se outros profissionais, biomedicina, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, psicologia. Então, assim, o veto em si, ele tentou apaziguar os profissionais das demais áreas com os profissionais de medicina. No seu entender, deu a destinação correta ou foi um retrocesso? Hoje ele manteve a situação mais equânime entre os profissionais. Ele não trouxe um retrocesso, mas ele manteve hoje
uma harmonia e a continuidade da prestação, né, que esses profissionais de saúde eles estavam exercendo já. Né? Doutor Carlos, existem inúmeras situações, buscar a sua prática do dia a dia, em que a medicina precisa de um ambiente multidisciplinar. Como é que fica o relacionamento dos médicos com esses outros profissionais com quem ele divide esse espaço no seu dia a dia? Em primeiro plano, é necessário esclarecer de que está explícito no projeto de lei do ato médico, de que é respeitada todas as competências previstas nas leis das outras profissões. Isto é, de interpretação direta, filológica, gramatical. Está escrito assim, é respeitada toda a competência que é prevista nas leis das outras profissões. E, pelo contrário, as outras profissões, de maneira inusitada, tiveram ganhos de competência na lei do ato médico. Só citar um exemplo. O diagnóstico cinésio-funcional para o fisioterapeuta, que não é explicitado na lei dos fisioterapeutas, mas que o veto, inclusive, acabou de retirar a eficácia, porque o veto também caiu em cima exatamente desse diagnóstico cinésio-funcional. E trouxe ganhos para a classe médica, sem dúvida, apesar de uma perda política em relação a privativo diagnóstico de caráter, né, das nosologias, das doenças e a respectiva terapêutica. Isso que seria privativo não foi permitido, foi vetado. Apesar de que foi mantido em outros artigos, como poderemos naturalmente discutir mais adiante, lendo e revendo esse projeto que agora é sancionado, Lei 12.842 de 2013, de trás para frente, nos favorece a uma conclusão muito prática de que houve ganhos, sim, técnicos, inclusive para os médicos, apesar de uma certa perda política. A equipe multiprofissional de saúde, ela precisa, antes de mais, para a eficiência dos serviços que são prestados, precisa de harmonia. Há que se ter confidencialidade e espírito de equipe. Independência, não é, para os profissionais em equipe. Ora, naturalmente, dentro das especificidades de suas competências. Harmonia, espírito de equipe, confidencialidade e respeito às independências nas competências específicas a cada profissão. Esses são parâmetros fundamentais para o êxito de uma equipe multiprofissional de saúde. O diagnóstico ficou exclusivo para médicos, não é? Isso muda a saúde no país de uma forma prática a partir de agora? Na verdade, a questão de diagnóstico, ele fica restrito aos diagnósticos nosológicos, né? A caracterização de uma doença. No efeito prático, a gente tem a seguinte situação. Muitos programas que o governo usa, né, e tem pelo SUS, Sim, são guiados por profissionais não médicos. Uhum. São guiados por outros profissionais. Uhum. Então, nesse caso, eles acabariam, com esse ato agora, né, essa nova lei, os profissionais estariam ali liberados a poder fazer pequenos diagnósticos pertinentes à sua área de conhecimento. Né? Isso requer mais médicos. Em princípio, é importante dizer que na nossa interpretação da lei, nós temos a clareza de que o diagnóstico das nosologias, das doenças e a prescrição terapêutica é ato do médico. Isso está dito na atual Lei 12.842 de 2013. O que não está dito é que é privativo do médico. Mas, por outro lado, não existe nenhuma outra lei de nenhuma outra profissão, com exceção da odontologia e da veterinária, nas suas competências, que permitam o profissional fazer o diagnóstico. Não se faz em sociedade ou se deixa de fazer nada que não seja em virtude da lei. Portanto, se as outras profissões não têm previsão legal nas suas leis para diagnóstico, elas não podem fazer o diagnóstico. A lei do médico diz que o médico pode, portanto, não reserva a privacidade. Não é um ato privativo, mas nenhuma lei de outra profissão permite que outros profissionais façam. Portanto, hoje, de acordo com a Lei 12.842, só o médico pode fazer o diagnóstico e a prescrição terapêutica. Perfeito. Ela não diz que não pode, verdade. Como é que a OAB vê essa discussão? A nossa ordem, ela se manteve favorável à questão do ato médico. Né? O Conselho Federal,
ele emitiu o seu posicionamento favorável. A seccional, ela gerou algumas discussões dentro das comissões de saúde, né? A questão de quem defende, a questão de quem veria como retrocesso se ele não houvesse os vetos que ocorreram, né? A grande questão que se colocou foi que tentasse permanecer, né, o posicionamento final da nossa comissão foi que tentasse permanecer a liberdade que cada conselho regional, cada conselho de classe profissional tivesse, né? O fato da lei que tratava do tema ser uma lei dos anos 30 fez alguma diferença? Foi vista como uma atualização dessa lei, não? Sim, foi feito como uma atualização. Pelo seguinte fato, hoje a gama de profissionais da área de saúde ela aumentou consideravelmente, né? Você tem novas profissões que foram criadas nos anos 60, nos anos 80, né? E passaram a ter agora a sua força sendo necessária, né? Então, assim, o critério hoje da boa medicina, digamos assim, ele é baseado numa questão multidisciplinar, né? Não se concentra mais todo aquele conhecimento numa única pessoa, né? Ele busca a ajuda de profissionais que complementem, né, a equipe para poder solucionar a situação ali apresentada. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o programa Fora. Um instante, não saia daí. O Fórum está de volta e no programa de hoje a gente fala do recém-aprovado ato médico. Doutor Fábio, quais foram os profissionais que se sentiram mais prejudicados com o ato médico? Olha, listar os profissionais que foram ali prejudicados ou se sentiram prejudicados com o ato médico é até uma tarefa árdua, mas a gente percebeu uma manifestação muito grande por parte dos fisioterapeutas, né, dos fonoaudiólogos, dos profissionais de biomedicina, uma boa leva, e uma boa leva dos psicólogos, né? Eu diria assim que, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, foram os que mais criaram páginas, fizeram protestos, né? Reivindicaram nas redes sociais, reivindicaram junto, né, ao Congresso, junto, né, à Câmara dos Deputados, junto ao Senado. Então, assim, foi o pessoal que fez o maior levante contra o ato médico. Alguns profissionais, não necessariamente esses que o senhor citou, talvez tivessem um custo um pouco mais baixo do que custa um médico. Esse veto da participação desses profissionais sendo substituído pelos médicos pode onerar o tratamento de um paciente? Com certeza. A substituição desse profissional e fazer com que o paciente se submeta a cada nova sessão, a uma nova consulta com o médico, acarretaria um pedido ao plano de saúde, o pagamento de uma nova consulta, né? Coisa que aquele profissional já poderia ter determinado, né, anteriormente a continuidade daquele tratamento. Então, com certeza, geraria não só uma onerosidade, mas também uma questão burocrática, né, de idas e vindas do paciente a uma clínica, a um hospital, ao médico que ele começou o tratamento. Doutor Carlos, quem ganha com o ato médico? A regulamentação da profissão médica, que foi por muito tempo chamada de ato médico, mas é a regulamentação de uma profissão, ela se destina fundamentalmente ao maior alvo da atividade profissional na área da saúde, o paciente. Quando se fala em custo, em ônus, em orçamento na área assistencial à saúde, tem que se pensar, antes de mais, em qualidade do serviço prestado. Porque as economias feitas em detrimento da qualidade da atividade prestada, do serviço prestado, elas são muito mais prejudiciais em termos de custo, não é racional. É preciso ter zelo para que uma sequela não se estabeleça, para que um tratamento não demore um tempo absolutamente desnecessário porque está não bem instituído. Que as grades curriculares das profissões da área de saúde sejam vistas, analisadas. Óbvio,
não encerram em si o preparo e a condição de um diagnóstico nosológico. Se o diagnóstico e o tratamento das doenças não fossem atos privativos do médico, quais seriam? Toda profissão regulamentada tem um ato privativo que ele caracteriza. Repito, se não é o diagnóstico e o tratamento das doenças o ato privativo do médico, qual seria? Se reivindicou muito durante essa tramitação por 12 anos no Congresso Nacional. E a classe médica atendeu as outras profissões das áreas de saúde. Teve, por exemplo, agora um prejuízo à fisioterapia. O vetou a perícia feita pelo fisioterapeuta, quando até a Justiça já estava autorizando. Mas agora os vetos presidenciais remetem de volta a reserva da perícia ao médico. Ou seja, havia ganhos para as outras profissões. Mas a qualidade do serviço prestado, com o diagnóstico e o tratamento feito por médico, esta, sim, é a grande atitude de racionalidade em termos de preservação, de contenção dos custos. A qualidade dos serviços prestados. O princípio da isonomia, que os grandes jurisconsultos conhecem muito bem. Aí, tratar exatamente com isonomia. Eu não posso tratar populações por questão econômica de maneira diferente. A população que tem poder aquisitivo, ela precisa de uma boa acesso à saúde, da mesma forma, e talvez até menos, do que a população mais carente, com mais vícios, com mais dificuldades, de inclusive evolução orgânica por conta da própria necessidade socioeconômica. Mas o senhor não teme que haja um prejuízo para a saúde pública no país? Em absoluto. Eu estou exatamente defendendo a tese contrária. Ou seja, se eu reservo a quem tem mais capacitação, a quem tem, na verdade, a capacitação curricular, técnica, prática, experiência, o preparo acadêmico para fazer o diagnóstico e o tratamento das doenças, eu estou reservando a qualidade do serviço que vai ser prestado. E, por conseguinte, eu estou fazendo segurança ao paciente. Eu estou evitando que iatrogenias, que sequelas sejam estabelecidas. Porque não há estrutura acadêmica dentro das grades curriculares das outras profissões que lhes preparem, que lhes ofereçam a condição para o diagnóstico e o tratamento das doenças. Isso foi visto assim, não é? Nas duas casas do Congresso Nacional, durante 12 anos de discussão e com uma aprovação por unanimidade. O senhor acredita em muitos questionamentos judiciais, doutor Fábio? Eu acredito que virão quem hoje estaria insatisfeito com o ato como ele foi aprovado são os médicos. Então, eu acredito que qualquer questionamento que possa vir, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, seria por parte do Conselho Federal de Medicina, né? Pelo que a gente tem acompanhado com outros conselhos regionais, eles se satisfizeram, né? Houve uma satisfação com a forma dos vetos colocados. Então, eu acredito que conselhos das demais profissões de saúde não venham a se manifestar, né? Mas, com certeza, hoje, o maior grupo que tenha um interesse, como o doutor Vital falou, de buscar essa privatividade para estabelecer a qualidade, hoje está na mão dos médicos. Já existe, apesar de não estar explícito em lei, que o ato nosológico, de diagnóstico nosológico e tratamento é privativo do médico, nenhuma outra profissão tem isso dito em lei. E é o princípio da legalidade. Você só pode fazer o que a lei diz que você pode fazer. A lei do ato médico, da regulamentação da profissão médica, diz que o diagnóstico nosológico e a prescrição pode o médico fazer. E não diz nenhuma lei das outras profissões que isto pode ser feito por elas. De forma que hoje, pelo princípio da legalidade, só os médicos podem diagnosticar e tratar doenças. Os protocolos de saúde públicas que já existem, eles estão respeitados, nós garantimos e continuamos a garantir isso. Os médicos não irão questionar na justiça os protocolos já existentes, mas não podemos ficar de braços cruzados na hora em que protocolos multiprofissionais retiram o médico da equipe multiprofissional e o substitui por outro profissional. Agora, com esta lei, da maneira em que está e com a ausência nas outras leis do poder, do condão, da outorga de diagnóstico, nós vamos sim entrar na justiça, não para brigar ou lutar em beligerância por mais benesses para a regulamentação da profissão médica, mas para evitar que a população mais pobre e mais carente não tenha retirado o médico das equipes multiprofissionais por uma questão, e aí, enviesada, e eu diria míope, de questões econômicas por outros profissionais, substituindo-se, então,
das equipes multiprofissionais diagnósticos que são, por exemplo, dengue, diagnóstico primeira consulta. Se não for, se for uma infecção outra, e se amanhã volta com sequelas ou com quadros irreversíveis. Faço diagnósticos, eu diria, a partir de metodologias que são garantidas por capacidade acadêmica conquistada ao longo de currículos que as outras profissões não têm. Bom, aquela história, não há meio princípio, não há meio médico ou parte de médico, não há meio enfermeiro ou parte de enfermeiro. Ou é enfermeiro ou não é enfermeiro, ou é fisioterapeuta ou não é fisioterapeuta. Respeitamos as competências de outras profissões. Há muitos dos atos profissionais das outras profissões de saúde que o médico não está mais capacitado do que eles para realizar. Eles devem realizar. É seu ato privativo. O médico não poderá fazê-lo, não deverá fazê-lo. É competência para a qualidade do serviço prestado. O médico quer a reserva dessa competência e a lei, de uma forma geral, o princípio da legalidade e a jurisprudência pátria, há muito que já confere isso ao médico. Doutor Fábio, para encerrar, quando o senhor deu uma analisada na lei, alguma coisa lhe chamou mais atenção, lhe desagradou, algo que o senhor acha que não foi bem colocado para o momento? Não. O único veto assim, que eu realmente achei justo era o veto que falava sobre a parte de chefia das áreas de saúde, né? Relegava simplesmente a área administrativa, né? Uhum. Mas eu acredito que esse veto foi um veto muito bem colocado, tá? Pelo seguinte ponto, o grupo de trabalho, né, ele tem que ser harmônico, ele tem que estar em orientação, em consenso e trabalhando, digamos assim, na mesma frequência, todo mundo ali junto, todo mundo empenhado e comprometido com a causa. Quem vai ser o chefe, se a ideia é essa, não importa se vai ser o médico, se vai ser o fisioterapeuta. Quem vai coordenar o grupo é o de melhor capacidade, né? Se o médico é o de melhor capacidade, que seja ele. Se o membro ali do grupo é um psicólogo com doutorado, mestrado, né? E ele tem uma vasta experiência, então que seja ele, né? Então, assim, foi o único veto dessa lei que eu achei muito bem colocado. Da forma como estava, eu via um certo problema nessas questões, que acabava desperdiçando profissionais de excelente gabarito, né? Em função de colocar uma pessoa que talvez não tivesse a mesma experiência. Um ponto só que o esclarecimento acho que contribui. O que estava na lei, na verdade, é que chefia de serviço médico é de médico, como a chefia do serviço de enfermagem é de enfermeira ou de enfermeiro. O que a lei dizia é que o serviço médico, onde só tem um médico, esse serviço médico, a chefia é de médico. Mas não dizia que a chefia de uma equipe multiprofissional tinha que ser de médico. O que a lei dizia é chefia de serviço médico é de médico, o que é puro bom senso. Perfeito. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o presidente da Subcomissão de Saúde da OAB-DF, Fábio de Sá Bittencourt, e com Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigado pelos senhores, até o próximo programa. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode também enviar sua sugestão para o programa. E-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!